Bolsonaro entregou o Brasil aos Estados Unidos. Diz assim a mídia esquerdista e esquerdinhas após a visita de Bolsonaro aos Estados Unidos. A falta de bom senso, de proporcionalidade destas pessoas e sua visível hipocrisia e aspecto dois pesos, duas medidas é escancarada. Afinal, quando Dilma criou mais médicos, trazendo cubanos que a gente supunha que eram médicos, mas nunca averiguávamos isso em alguns casos, e a Dilma assalariava essas pessoas com uma mixaria, enquanto a maior parte ia direto para o governo de Cuba, e estas pessoas e suas famílias sofriam com ameaças por parte do governo Cuba? Não, aqui o Brasil não se entregou a Cuba, foi puro acordo comercial e humanitário, correto? Quando Roraima foi praticamente entregue a uma estatal venezuelana de energia elétrica, ao invés de receber energia elétrica brasileira, como todos os outros estados recebem, e agora sofre risco de corte de energia por causa da ditadura da Venezuela, não, aqui o Brasil não se entregou à Venezuela, foi só um acordo comercial e solidariedade com os irmãos. Quando Evo Morales roubou a usina da Petrobras através de uma estatização comunista em 2006 e a reação de Lula foi apenas dar dinheiro para o boliviano, não, aqui o Brasil não se entregou à Bolívia, foi apenas um acordo comercial e solidariedade mais uma vez com os irmãos e a causa comunista. Quando Lula e Hugo Chávez da Venezuela, em 2005, assinaram um termo de parceria para construir a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Venezuela, que só iria contribuir com míseros 40% do valor, deu calote e nunca pagou pela sua parte, forçando o governo brasileiro a fazer tudo sozinho? Não, aqui o Brasil não se entregou à Venezuela, foi um acordo comercial em solidariedade aos irmãos que não tinham como pagar pobrezinhos. Quando Dilma perdoou quase $1 bilhão de países africanos, alguns deles ditaduras, não, aqui o Brasil não se entregou a países africanos, foi só solidariedade com os povos sofridos, dane-se o pagamento de contratos, não é mesmo? Eu poderia incluir as dezenas de obras do BNDES com dinheiro público brasileiro em países africanos e outros países como Cuba, Venezuela, dentre outros, a doação de Lula à organização terrorista Hamas, com a desculpa de que estava doando para um fundo da reconstrução da faixa de Gaza, os atos do governo PT feitos em consonância com uma organização internacional chamada de Foro de São Paulo, ou seja, países estrangeiros controlando o que acontece no nosso país, ou o Brasil se ajoelhando até determinações da ONU, como a lei de imigração, que é também acatar ordens de outros países, mas não, nada disso é se entregar a estes países, é tudo estratégia comercial e ações humanitárias. Mas Bolsonaro entregou o Brasil aos Estados Unidos. Como ele fez isso? Ao permitir entradas sem visto a países desenvolvidos, que são os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, que antes não tinham muito motivo para nos visitar, mas agora tem. Ou ao fazer uma colaboração para resolver o problema da Venezuela, que por sinal está acabando com a Roraima, né, estado brasileiro, né? Ou ao permitir que os Estados Unidos investam na base espacial de Alcântara, que estava lá meio jogada às moscas e meio assim, fazendo uns custos ao governo brasileiro em déficit, sabe? Ou quando propõe alianças comerciais que, assim, tipo, vão ser vantajosas ao Brasil e aos Estados Unidos. Não, Bolsonaro, que entreguista esse Bolsonaro. É o PT que se preocupava com os verdadeiros interesses da nação brasileira, né? Pera. Bom, isso aí foi um texto que eu fiz no Facebook com as devidas adaptações. Ele tá em anexo. Vocês possam aí não cair na narrativa da grande mídia esquerdista, que tenta distorcer a narrativa a favor da esquerda. Vejam que não houve entreguismo nenhum. Minha opinião é de que isso vai ser muito vantajoso para o Brasil. É claro que não podemos realmente fazer uma coisa que só beneficie outro lado, que também seja bom para nós. É isso, gente. Inscreva, compartilhe, curta se vocês gostaram e lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!